Sandra e eu sou professora do curso Os Clássicos na PUC-Rio. E esse é mais um vídeo da série Por que Ler os Clássicos, oferecido pela Cátedra Unesco de Leitura da PUC. Nessa série, como você já sabe, eu sempre vou comentar um grande clássico da literatura. Mas hoje farei uma exceção. Eu não vou falar de um livro, eu vou falar de uma grande obra. Aliás, de uma obra monumental que foi concebida com o objetivo de traçar, a partir de um recorte histórico, todas as nuances da alma humana, com o que ela tem de melhor e de pior. Eu estou falando da Comédia Humana de Honoré de Balzac. Mas que obra é essa? Então, Balzac foi um escritor muito profícuo. Ele escreveu entre 1829 e 1850, ou seja, ao longo de 20 anos, em torno de 90 livros. E olha que ele só tinha o tinteiro e a pena, hein? Não tinha computador nem nada. Bom, entre os livros que ele escreveu, estavam grandes romances, histórias curtas, novelas, enfim. Ele escreve livros, né, hoje publicados, alguns muito grandes, né, e outros menores. Mas a esse conjunto da obra, que não é, né, homogêneo, ele vai chamar de comédia humana. Mas para entendermos melhor esta história, temos que ir por partes. Eu vou falar um pouquinho da vida do escritor e logo em seguida do momento histórico no qual ele compõe essa obra monumental. Balzac nasceu em Tours, uma cidade que fica ali no Vale do Loire, e em 20 de maio de 1799, ou seja, justamente no ano em que Napoleão Bonaparte tomou o poder. Ele era filho de Bernard François Balzac e Anne-Charlotte Laure Salambier. Anne e Bernard se casaram quando ela tinha 18 anos e ele 50. Ele vinha de uma família mais simples, mas se esforçou muito para ascender socialmente, enquanto ela, que era 32 anos mais nova, pertencia a uma família de pequenos burgueses, de comerciantes. Tratava-se de um casamento arranjado. Uma das coisas mais traumáticas para o Balzac, né, que nós sabemos a partir das diferentes biografias, foi a infância, porque ela foi pontuada pela ausência materna. Segundo consta, a mãe tinha uma predileção pelo irmão mais novo, que especula-se não seria filho do pai do escritor. Ao mesmo tempo, Balzac tinha uma irmã, a Laure, né, com quem ele tinha uma amizade e uma proximidade muito grande. Ela era apenas um ano mais nova e eles serão próximos ao longo de toda a vida. Bom, dessa infância infeliz e, né, desse período em que ele vive a ausência materna, né, com mais intensidade, nós sabemos, por exemplo, que aos 8 anos ele foi enviado para o Colégio Vendôme, que era uma escola muito tradicional e conhecida pelo rigor, onde ele estudou por 6 anos sem nunca voltar para casa, nem mesmo nas férias. Mas, né, ele acaba crescendo, né, se tornando um jovem e por volta dos 20 anos, ele estava ali definindo a sua carreira, os pais queriam que ele seguisse o direito, mas ele vai acabar convencendo os dois a darem a ele uma pequena ajuda financeira de forma que ele pudesse se sustentar em Paris, e ele vai decidir abandonar definitivamente o direito para se dedicar à literatura. Ele vai se tornar alguém obcecado pela ideia, né, da glória, da fama, da fortuna literária, como centenas de jovens da sua geração que iam para Paris a fim de se tornarem poetas. Ele vai então para a capital francesa em busca de periódicos e de editoras que quisessem publicá-lo. Balzac queria ser um Victor Hugo, um Lamartine, né? Queria ser poeta no momento em que Paris se preparava para a época de ouro do folhetim. Na verdade, ele era um jovem com sonhos românticos. Nesse momento, o objeto livro ainda era algo custoso, caro. E realmente os editores tendiam a publicar apenas escritores já com certo renome. A maioria dos jovens que iam para Paris com a ambição poética passavam, na realidade, a trabalhar em jornais.
E era nos jornais que eles publicavam suas primeiras histórias em prosa, que saíam em fascículos, né, os famosos folhetins. É também mais ou menos, né, nessa época, nesses primeiros anos dele em Paris, né, tentando ser escritor, que ele conhece a mulher, uma das mulheres da vida dele, mas uma que seria nesse momento um divisor de águas, que é a Madame de Berny. Ela era 22 anos mais velha do que o Balzac, e ao que parece, né, foi a primeira, né, das grandes paixões do escritor e também uma financiadora dos seus inúmeros sonhos românticos. Aliás, a relação do Balzac com o dinheiro é um capítulo à parte, né? Ao longo da vida, ele vai se envolver numa série de empreendimentos. Ele terá uma editora, depois se envolve no meio do jornalístico, vai ser dono de duas revistas, né? Chronique de Paris e Revue Parisienne. Mas ele sempre vai à falência. É interessante, né, que muitos dos seus grandes trabalhos, né, ele escreveu enquanto ele estava escondido no interior. Ele escondia com frequência no castelo de Sachet, em Touraine, que era de propriedade de um amigo, Jean de Bourgogne. Mas, voltando a Madame de Berny, o que a gente sabe sobre ela, né? Na verdade, um ícone da mulher balzaquiana, que com 15 anos ela se casou com Gabriel de Berny, que é descrito como um homem frio, mais reservado, mas com quem ela teve 9 filhos. Entre 1821 e 1822, o Balzac foi contratado para dar aulas para os filhos da Madame de Berny. Ele tinha 22 anos, ela tinha 45. Ela é descrita como sendo morena, coquete, espirituosa, animada e, inclusive, né, ela era um ano mais velha do que a mãe do Balzac. Sabemos que ela acompanhou cada passo dos primeiros anos da carreira do escritor e que ela era sua grande conselheira. Talvez ela tenha trazido para ele a ternura que ele nunca encontrou na mãe. Na verdade, né, ele mesmo, né, a gente tem a correspondência do Balzac, muita coisa sobre ele, e por tudo o que ele diz, a gente percebe que ela será o modelo para muitas das personagens femininas. O fato é que a Madame de Berny tinha uma origem aristocrática e ela era afilhada da Maria Antonieta, né, e do Luís XVI. E, portanto, ela tinha muitos relacionamentos dentro da corte francesa. E mais, algo precioso para o Balzac. Muitas histórias para contar. Para mim e para vários outros pesquisadores, né, que mergulharam na obra do Balzac, a Madame de Berny é um dos principais arquétipos da mulher balzaquiana por excelência. Uma mulher reflexiva e madura e, ao mesmo tempo, no esplendor da sua sensualidade. Mas eu falo da balzaquiana daqui a pouco, tá bom? Deixa estar. Voltando ao Balzac, né, no início da carreira, ele escrevia histórias de aventuras, romances policiais, né, coisas que ele escrevia principalmente ali no início para lhe darem sustento. E nesse momento, né, ele ainda era inexperiente, tinha consciência disso e não querendo comprometer o seu nome, ele começou publicando com pseudônimos, alguns exóticos, como Lord Juan, Horace de Saint-Aubin, enfim. Em 1829, né, ele vai lançar o primeiro livro que tinha o seu nome na capa, vai ser um livro que ele vai fazer algum sucesso, que é o Le Chouan, ou a Bretanha, como foi traduzido, que é um romance histórico no qual ele tentava seguir o modelo, né, da grande referência da época, que era o Walter Scott. E já nesse momento, ele sente que ele tinha começado o grande projeto da sua vida. Esse projeto, né, que já começa ali nos primeiros livros, ele afirma depois, né, que ele já tinha consciência, né, que ele iria fazer uma obra bem grande. Ele vai ser definido pelo Balzac com mais precisão em 1842, que é quando ele finalmente redige o prefácio da Comédia Humana. Mas para entendermos essa obra, nós temos que entender também um pouquinho o tempo do Balzac.
É importante saber o seguinte: algumas correntes de pensamento ganharam muita força e se tornaram prevalentes na primeira metade do século XIX. Entre elas, o positivismo, o determinismo e o darwinismo. E o que isso significa? Que no universo intelectual da época, tudo aquilo que pertencia ao imaginário, que era subjetivo, intuitivo, o que não podia ser provado pela ciência, não tinha tanto valor assim. E além disso, imperava o pensamento de que o homem seria necessariamente um produto do meio, ou seja, do lugar ali onde ele estava vivendo, da raça e do período histórico no qual ele estava inserido. E por fim, a ideia da seleção natural também estava muito presente. Por isso, na primeira metade do século XIX, pelo menos no universo científico e intelectual, a literatura acaba sendo relegada a um segundo plano, já que a literatura se detém mais no imaginário, na abstração, na subjetividade, nos sentimentos humanos. Até porque, não podemos esquecer que a primeira metade do século XIX é um período eminentemente romântico. Mas quando o Balzac se depara com esse lugar dado à literatura, ele vai dizer: não, a literatura pode sim ser uma ciência positiva. Para o Balzac, se a sociologia, se a história poderiam ser consideradas ciências, por que não a literatura? E nessa época fazia muito sucesso no meio científico a obra de um naturalista do século XVIII chamado Georges-Louis Leclerc, ou Conde de Buffon. A obra dele era História Natural, e nessa obra o Buffon ele tentou fazer um catálogo minucioso e detalhado das diferentes espécies existentes. E aí o Balzac vai dizer o seguinte: se o Buffon fez uma obra magnífica ao tentar representar em um livro o conjunto da zoologia, não haveria uma obra desse mesmo gênero a ser feita sobre a sociedade? E mais, ele vai tentar competir com a história, com a historiografia. Na época, a história já era considerada uma ciência positiva, isso porque o historiador tinha que comprovar, através de documentos, de registros, de dados, tudo aquilo que ele estava narrando. E o Balzac também tinha essa pretensão. Então, o que ele fazia? Ele ficava horas nas bibliotecas, dias, semanas, recolhendo dados, documentos para poder construir as suas histórias. Mas ele vai além, porque como ele queria construir uma história que fosse real, que fosse verdadeira, que fosse historiográfica, ele não se contentando com essa quantidade de dados que ele reúne, ele decide inserir dentro desta história um catálogo de todos os tipos de seres humanos existentes. E é por isso que ele vai fazer o seguinte: primeira coisa, ele vai escolher um período histórico determinado, no qual ele vai se concentrar e ao qual ele vai estudar profundamente todos os acontecimentos. Ou seja, ele pretende contar a história da França, da restauração à monarquia de Júlio. Isso é, de 1814 a 1848. E ao mesmo tempo, enquanto ele conta essa história, ele se propõe a ir fazendo um inventário de todos os tipos humanos possíveis existentes. Então, ele vai começar a descrever cortesãos, nobres, burgueses, banqueiros, tem os grandes vigaristas, camponeses, homens honrados, os avarentos, enfim. Ele vai fazer uma galeria de tipos que vão se cruzar nas várias histórias. Era sem dúvida um projeto ousado. Afinal, ele se dispõe a pintar entre 2.500 e 3.000 figuras que fossem representativas de uma época, de uma geração. E conclui que para descrever um número tão grande de tipos humanos, ele teria que dividi-los em quadros ou mesmo em galerias. E aí ele vai dividir a obra em tópicos: estudos dos costumes, estudos filosóficos, estudos analíticos. E os estudos dos costumes, por exemplo, ele vai dividir cenas da vida privada, de província, da vida parisiense, da vida militar, do campo, enfim.
E ele dirá, mesmo no prefácio da Comédia Humana, o seguinte: a sociedade francesa seria o historiador e ele seria apenas o secretário. Isso é uma das coisas que ele vai dizer. Ele vai dizer também que, redigindo o inventário dos vícios e das virtudes humanas, reunindo os principais acontecimentos motivados pelas paixões, pintando os traços humanos e escolhendo os acontecimentos principais, ele pretendia escrever a história esquecida pelos historiadores, a história dos costumes. O título, A Comédia Humana, apareceu pela primeira vez em 1839, em uma carta que ele escreve para o seu editor, e é uma franca alusão à obra de Dante. Ou seja, que o Balzac pensou, se Dante tinha feito a Comédia Humana, por que não fazer... Se Dante tinha feito a Divina Comédia, por que não fazer a Comédia Humana? Claro que isso vai provocar uma enxurrada de críticas, né? Tadinho do Balzac. Quase todas as críticas associavam, a analogia feita à Divina Comédia a uma enorme falta de modéstia do escritor. Mas nós sabemos, por exemplo, que Dante, quando chega lá no Vale dos Iluminados, onde está ali o Virgílio, o Ovídio, todos os grandes poetas, o Homero, ele vai se colocar como sexto em tanto saber. Então, eu acho que ele teve uma boa referência. Enfim, voltando ao Balzac, justamente por essa obra monumental que tenta retratar o ser humano e a história em todas as suas mínimas nuances, que ele é normalmente conhecido como o pai do realismo francês. Balzac foi um grande observador, e como ele queria fazer da literatura uma pintura do seu mundo, as suas descrições têm sempre uma grande quantidade de detalhes. Quando eu explico isso para os meus alunos, eu digo sempre que hoje, com a internet, nós vemos o mundo praticamente em tempo real. Eu posso estar aqui no Rio de Janeiro e ver tranquilamente as ruas de Paris pela tela do meu celular ou do meu computador. Mas, em um tempo em que sequer a fotografia existia, ele quis fazer do texto uma espécie de fotografia, de filme, ou seja, que nós tivéssemos a ideia exata de um lugar e de um acontecimento a partir da sua narrativa. Ao longo do século XIX, nós tivemos grandes movimentos na pintura, entre eles o realismo e o naturalismo, que travam um diálogo bem direto com a obra do Balzac, mas também o impressionismo, no impressionismo real, é deixado um pouquinho de lado em prol da sensação, da impressão. Mas o que realmente importa é que as cenas da vida francesa, se a gente pensar na pintura também, elas estavam ali, quer fosse para nós vermos, quer fosse para sentirmos. E é muito interessante, enquanto nós lemos o Balzac, a gente se debruçar também sobre o acervo das pinturas francesas do século XIX. E por isso eu separei algumas dessas pinturas para a gente dar um passeio, para a gente ver e para a gente sentir.
Voltando ao nosso autor, o Balzac ele escreveu compulsivamente, como eu já disse, né? Nós sabemos que ele também tinha uma inacreditável mania de grandeza, e por isso ele se envolvia em negócios mirabolantes que acabavam falindo. Até porque, também um outro fato, né, interessante da vida dele é que ele gostava de viver um pouco fora, né, do seu padrão. Então ele comprava obras de arte, enfim. E o efeito disso é que ele muitas vezes acabou criando obras-primas, talvez, a gente não tem certeza, né, para pagar os seus credores. Isso não importa, né? O que importa é que elas não deixam de ser obras muito bem feitas e muito interessantes, algumas delas. Mas o que chama a atenção, né, é que ele se dedica a jornadas de trabalho, se dedicava, né, a jornadas de trabalho extenuantes, bebendo xícaras e mais xícaras de café e chegando mesmo a passar 48 horas sem dormir. Ele confessa isso em cartas a alguns amigos. Uma outra característica dele é que ele tinha uma relação muito íntima com os personagens. Ele conversava com os personagens, brigava, trazia eles para o cotidiano, né? Colocava ele, né, na vida em família. Bem interessante. Mas aproveitando, né, o fato de eu ter tocado nessa produção profícua, eu gostaria de falar de alguns livros que me são muito caros, muito queridos. Sempre que um aluno me pergunta, né, por onde eu começo a ler o Balzac? Eu respondo, bom, talvez por aquele que o próprio Balzac considerava sua obra-prima, As Ilusões Perdidas. Agora, para os mais ávidos de leitura, né, por que não pelos 3 livros que foram pensados em sequência e que configuram o cerne, a espinha dorsal da comédia humana. Aí seria, né, o Pai Goriot, As Ilusões Perdidas e Os Esplendores e as Misérias das Cortesãs. Mas isso é só para os mais gulosos, tá? Vou falar um pouquinho desses livros que eu mencionei aqui. E a propósito deles, né, eu gostaria de dizer que num universo de 3.000 personagens quase, né, o Balzac também tinha os seus queridinhos. Entre eles, né, a gente tem Eugénie de Rastignac, que é o protagonista do Père Goriot. Nesse primeiro romance, ele aparece como um jovem de 21, 22 anos que vai para Paris estudar direito e começa, de certa forma, a invejar a alta sociedade. Sociedade esta que inicialmente fecha as portas para o jovem aprendiz que ainda não conhece os seus códigos, que ainda não tem a devida maldade. Esse personagem ele sai do Père Goriot e vai frequentar outros romances. Na realidade, né, essa é uma das grandes inovações literárias do Balzac. Consta que quando ele estava escrevendo o Pai Goriot, né, ele teve a ideia de começar a passar os personagens de um romance para o outro. E aí, né, ele com a mania de grandeza, sua eterna mania de grandeza, e já tendo, né, a ideia de conceber uma obra como um todo, ele teria dito para a irmã assim que ele chegou, né, ao encontro dela, assim que ele se encontrou com ela. Saudai-me, pois estou seriamente na eminência de tornar-me um gênio. Bom, sua grande ideia era mover centenas de personagens, né, cerca de 573, de um livro para o outro, como na vida real. E o Rastignac, portanto, ele vai fazer aparição em cerca de 10 romances, acho que até mais. Mas ele aparece às vezes apenas numa pequena passagem. A ideia do Balzac era mostrar a evolução dos personagens, né? Então, nas Ilusões Perdidas, por exemplo, o Balzac já deixa claro para nós, leitores, que a inocência do Rastignac se foi, né? No Père Goriot, no romance anterior, ele era um jovem ainda. Nas Ilusões Perdidas, nós vemos que ele já adquiriu a devida malícia para se tornar um eminente membro da sociedade parisiense. Outro personagem seminal na comédia humana é o Lucien de Rubempre, que é o protagonista das Ilusões Perdidas. É um jovem que era genial, mas mimado, sobretudo pela mãe e pela irmã, e que também, à la Balzac, sonhava em ser escritor. Por isso ele vai para Paris achando que ia virar poeta. E em Paris, longe de ser poeta, ele tem que se deparar com a dura realidade do trabalho jornalístico.
As Ilusões Perdidas faz, né, na realidade, um primoroso inventário da história do jornalismo francês. O Balzac fala, entre outras coisas, da produção venal da notícia, de quando a crítica literária e a crítica teatral está totalmente comprometida, digamos, por patrocínios monetários, e de quando um texto, o jornalístico, no qual nós supomos, né, ver reproduzida a realidade e a verdade, se torna essencialmente ficcional. Bom, eu ainda não falei das traduções, não é mesmo? Então, em 1950, o Paulo Ronay organizou uma tradução da obra balzaquiana, acho que comemorativa, né, do centenário da morte do escritor, e essa obra, se não me engano, foi editada nos anos 90 e recentemente, em 2013, eu soube que a Globo Biblioteca Azul estava reeditando essa obra. Eu li o Balzac em francês, mas eu vi que essa edição está muito bem organizada, inclusive com prefácios e notas. Vi também outras boas edições da LPM, assim, mas como eu estou falando aqui das Ilusões Perdidas, eu queria mencionar um detalhe importante, eu não sei nem se é um detalhe. Nessa edição da Globo Biblioteca Azul, nós temos, né, as Ilusões Perdidas traduzidas pelo Ernesto Pelana e pelo Mário Quintana. Então, um poeta traduzindo um grande autor, diálogo de almas, nada mais a dizer. Fica a dica. Bom, mas Balzac, ele tem muitos livros incríveis, né? Tem um livro dele que é muito inteligente, que é o Memórias de Duas Jovens Esposas, que é um romance epistolar, né? Narra uma troca de correspondência entre duas mulheres que foram colegas de colégio, sendo que uma escolheu o lado romântico da vida e a outra o lado mais pragmático. Tem um outro romance que eu adoro, né, que é A Pele de Onagro, inclusive eu já dei várias vezes, né, já discuti com os meus alunos na PUC. É um romance que remete, de certa forma, ao mito fáustico. Ele narra a história do Raphael de Valentine, um jovem que, depois de perder o último centavo no jogo, deseja se matar. Mas ele quer esperar a noite. Enquanto ele passa o tempo, até chegar à noite, ele entra por acaso numa loja de antiguidades, onde o velho proprietário lhe mostra uma relíquia, né, com o poder de conceber a qualquer um que possua seus mais inusitados desejos. Fausto, praticamente. Mas o que o velho mostra, né, para o jovem Rafael é la peau de chagrin, né, a pele de onagro. Onagro é um bichinho, mas chagrin em francês tem um sentido dúbio, né, uma certa tristeza. O velho adverte o jovem sobre as consequências na vida do querer e do poder, já que a pele poderia conceder a ele todos os desejos. E ele aponta para o fato, né, o velho, que o querer queima e que o poder destrói. E que, portanto, entre esses dois deveria estar o saber. Mas o Rafael aceita o pacto diabólico, desesperado demais para medir adequadamente as advertências do antiquário. E, para saber o resto da história, tem que ler. É interessante, né, que em todos esses romances tem figuras femininas resplandecentes. Mas quem é a balzaquiana, né? Para além, né, da mulher de 30 anos, que na verdade nem é o meu romance predileto. Quem é essa mulher, né, que ficou impregnada nas páginas do Balzac? É interessante, né, como no Brasil o termo ganhou um sentido por vezes pejorativo. Mas na verdade o que o Balzac faz, né, é um grande elogio à maturidade feminina. Olhando a obra dentro do seu contexto, né, a gente observa que um tempo em que as meninas se casavam com 13, 14 anos, em grande parte das vezes em casamentos arranjados, a mulher de 30 anos, ao meu ver, é aquela que tomava conhecimento da sua sensualidade, da sua sexualidade e de alguma forma tinha que lidar com estes elementos. É claro que na obra tem mulheres e mulheres, mas tem algumas mulheres assim, que eram para a época avant lettre. Às vezes os alunos me perguntam, mas quem é a balzaquiana da contemporaneidade? Quantos anos ela tem? Eu respondo, ela pode ser madura aos 20 anos,
Mas em alguns casos, né, e se a gente pensar numa plenitude de sensualidade, sexualidade, eu acho que pode ter 30, 40, 70, 80, que está mais. Por que não? Né? Não tem idade para nós que amamos ser mulheres, nos descobrirmos plenas e conscientes da nossa sexualidade, da nossa sensualidade e dos nossos desejos. Balzac descreve, como eu disse, mulheres e mulheres, mas é essa mulher, né, de certa forma humana e no seu eterno processo de descoberta, aliás, como todas nós, que para mim traduz a Balzaciana. E é interessante observar, né, como é que um homem solteiro, né, meio desmedido, né, intenso, compreendia tão bem a alma feminina. Talvez porque, né, mais óbvio, ele viveu grandes amores, né, e conheceu muitas mulheres. Qual seria o seu maior amor? Não sei, né, mas especula-se que tenha sido, né, a Madame de Ramscar. Dito isso, antes de terminar, eu vou contar essa história de amor de uma forma bem breve para vocês. A história é a seguinte: consta que em 1832 o Balzac recebeu uma carta de Odessa sem remetente e assinada como a estrangeira. A carta era de uma mulher, uma carta anônima, mas nela, né, a pessoa que escreveu expressava tristeza pela forma como alguns personagens foram tratados no livro A Pele de Onagro. Balzac, então, teria comprado um espaço ali nos classificados do jornal para responder ao crítico misterioso. Começa assim uma correspondência que ia durar cerca de 15 anos e uma linda história de amor entre Balzac e Madame de Ramscar. Ela era uma nobre ucraniana. Nós sabemos, né, que na Rússia do século XIX a literatura francesa era um grande referencial cultural, então a aristocracia lia, né, o que saía na França, os romances franceses. Dostoiévski, inclusive, começou sua carreira de escritor traduzindo Balzac para o russo. Bom, mas voltando a Madame de Ramscar, ela era casada com um nobre polonês, muitos anos mais velho do que ela, e eles têm essa correspondência, eles iniciam uma correspondência intensa por muitos anos, né? Ele chega a visitá-la algumas vezes, até que depois de muito drama, encontros e desencontros, né? Um tempo depois da morte do marido, em maio de 1950, eles finalmente se casam. Infelizmente, Balzac morreria 6 meses depois. Sobre essa história, né, e sobre a trajetória desse escritor incrível, eu queria recomendar um filme, né, que é o Balzac, né? Nesse filme a gente tem, né, interpretando o Balzac, o Gerard Depardieu. No elenco, né, estão além dele, né, Fanny Ardant e Jeanne Moreau. Gente, a Jeanne Moreau interpretando a mãe do Balzac tá simplesmente imperdível. É fácil encontrar o filme, tá, na internet, assim, para comprar. Eu queria terminar com essa dica, dizendo que a literatura não virou história, nenhuma ciência, menos ainda uma ciência positiva. A literatura continuou mantendo o seu elemento essencial, né, que é o lugar que ela privilegia, né, apesar de elementos reais, o imaginário. Mas ainda assim, essa tentativa do Balzac deixou para nós, né, uma obra simplesmente genial, tá? Para conhecer um pouquinho dela, eu recomendo esse mergulho num universo que está ali entre o real e o ficcional. Um super beijo e até o nosso próximo clássico.